Olá, irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. A Bíblia nos ensina a crescermos no conhecimento da Palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Convido a todos para aprender um pouco mais da Palavra de Deus nesse instante. Oi, irmãos da Igreja Batista Moriá e amigos, vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo dia de hoje, porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Que o Senhor possa confortar o coração das pessoas, que o Senhor possa dar sabedoria nesse momento difícil que estamos vivendo. Que principalmente o Senhor nos dê sabedoria para lidar com essa situação, respeitando as autoridades, e não colocando nem a nossa vida, nem a vida de outras pessoas em risco. Que o Senhor também abençoe os dirigentes do nosso país, os governantes, que eles possam ter sabedoria, consciência desse momento difícil e se dedicar, Senhor, para a população, para que eles possam fazer o melhor. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão na frente desse trabalho, que eles possam se cuidar, que nenhum mal aconteça, que as pessoas que estejam enfermas se recuperem e que o Senhor cuide de cada um de acordo com a Tua vontade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Descende dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo
Descende dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido sou. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido sou por tua graça. Tua graça. Bom dia, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá e aqueles que conosco acompanham este culto online. Continuando usando o livro de Provérbios, vamos ler um versículo no capítulo 14, versículo 13 do livro de Provérbios. Versículo 13 do capítulo 14 do livro de Provérbios diz isso: até no riso terá dor o coração. O fim da alegria é a tristeza. Só esse versículo. O nosso tema é tristeza e alegria. É aquilo que se revela neste versículo. A lição é a seguinte: precisamos lidar bem com a tristeza e a alegria. A tristeza e a alegria são elementos da experiência humana que são motivo de grande sofrimento, de grandes problemas. A gente sofre por tristeza e também sofremos por alegria, quando a alegria nos leva a algum comportamento inapropriado. O que é alegria? Alegria é uma condição de bem-estar, produzida por uma função da mente ligada à afetividade, expressa pelo humor, consequente a uma percepção que cria um estado de gratificação no cérebro. A tristeza é o oposto da alegria, porque a tristeza é uma experiência também sentida no cérebro, mas não é sentida como gratificação, mas sim como punição, e não causa bem-estar, causa mal-estar. Alegria, bem-estar. Tristeza, mal-estar. A alegria e a tristeza levam a comportamentos ligados à sobrevivência. Quer dizer que a alegria e a tristeza nos ajudam a sobreviver. Por isso, compreender a alegria e a tristeza é uma tarefa essencial para o ser humano. Eu acho que preciso justificar o tema que eu estou usando, porque estou
estou tratando da tristeza e da alegria num tema único. Mas é que no versículo, o escritor dos Provérbios coloca a tristeza e a alegria juntas. Por isso nós vamos tratar da tristeza e da alegria juntas. Falei que nós precisamos lidar bem com a tristeza e a alegria. E nós vamos ver como é que podemos fazer isso. Primeiramente, para lidar bem com a tristeza e a alegria, precisamos levar em conta a sua universalidade. O que quero dizer é o seguinte, que a tristeza e a alegria são elementos universais. As palavras relacionadas à tristeza e à alegria são encontradas em todas as línguas antigas, como o hebraico, o aramaico, o acadiano, o garítico. Todos os povos conhecem o conceito de tristeza e conhecem o conceito de alegria, fazendo desses temas universais. Você está sujeito a experimentar alegria e a experimentar tristeza. Mas todas as pessoas no mundo estão sujeitas a isso. Todas as pessoas podem ter tristeza, todas as pessoas podem ter alegria, porque a tristeza e a alegria são questões universais. Então nós precisamos avaliar ou levar em conta a universalidade da tristeza e da alegria. Discussões a respeito deste assunto. Primeiro, na Bíblia há uma predominância da tristeza sobre a alegria. A palavra tristeza, o conceito de tristeza, aparece na Bíblia 132 vezes. E a palavra alegria aparece 43 vezes. Na Bíblia, então, o tema da tristeza é mais relevante do que o tema da alegria. A Bíblia não considera o mais importante você lidar com a alegria, mas o mais importante é lidar com a tristeza. Nomes próprios, como Neemias, Naum, Manaém e outros nomes, contêm a ideia de tristeza. O nome Neemias relembra tristeza, lembra tristeza. O nome Naum, que é o profeta, também lembra o conceito de tristeza. A tristeza e a alegria são eventos universais, mas a tristeza está muito mais focalizada do que a própria alegria. Tanto a alegria como a tristeza fazem parte da condição natural do ser humano. É natural ser alegre ou é natural ser triste? A palavra Ka'ab, que significa tristeza, era muitas vezes usada de forma poética. A tristeza é mais tema poético do que a alegria. Dando a entender, repito, que é mais importante aprendermos a lidar com a tristeza do que ficarmos preocupados com a alegria. A alegria e a tristeza são universais e a tristeza supera a alegria. Por isso, o desafio é aprender a lidar com a tristeza, aprender a suportar a tristeza. Quando meu pai morreu, a gente morava num sítio, e o velório foi lá na nossa casa, no sítio onde nós morávamos. Muitas pessoas foram para lá, parentes, sobrinhos, vários sobrinhos, vários parentes, netos. E entre os netos havia um que usava bebida alcoólica. Nós sabemos que a maior parte das pessoas que usam bebida alcoólica ou droga, elas usam essas bebidas ou essas drogas para não ter que suportar a tristeza. Elas ficam embotadas e elas procuram amortecer a tristeza.
Pois bem, esse meu sobrinho que usava bebida alcoólica chegou lá e demonstrou toda a sua tristeza. Ele chorou, ele lamentou, ele demonstrou pesar. Depois ele saiu e chamou o meu irmão e perguntou: onde é que está a cachaça? Meu irmão, que também era alcoólatra, estava parando de usar bebida alcoólica, não estava mais bebendo, estava em processo de recuperação. Ele disse: olha, a gente não vai ter bebida aqui hoje. A gente não vamos usar bebida aqui. Ele falou: mas meu avô morreu e nós não vamos ter uma bebida? Ele queria amortecer a tristeza, porque se você está no velório, você está triste, e você não quer suportar, não quer enfrentar, não quer passar por aquele momento, usando uma droga para amortecer os sentimentos e então não sentir a tristeza na sua realidade nua e crua. Isso é um erro, querer fugir da tristeza. Muitos de nós fugimos, procuramos não ter alegria, fugimos da alegria, muita gente foge da alegria, e outras pessoas fogem da tristeza. O que a Bíblia ensina é que a alegria e a tristeza são universais, fazem parte da experiência humana e que todos nós precisamos aprender a lidar com essas realidades, tristeza e alegria. Lá no Rio havia uma senhora cuja filha havia morrido. Era só ela e a filha morreu. Ela estava muito mal e começou a fazer um tratamento para depressão. Ela estava fazendo esse tratamento para depressão e ela melhorou. Ela ficou bem, ela sorria, ela não tinha mais aquele sofrimento muito grande. Quando chegou o mês de setembro, ela me falou: olha, setembro é o mês em que a minha filha morreu. Não é justo eu estar bem no mês em que minha filha morreu. Por isso, eu não vou mais tomar o remédio da depressão. Em setembro eu preciso estar triste para coincidir com a minha realidade. A minha filha morreu no mês de setembro e eu preciso ficar triste no mês de setembro. Então, ela recusou a alegria que o tratamento estava concedendo a ela. E o que estamos dizendo é isso. A alegria e a tristeza são elementos universais da experiência humana e nós precisamos entender essa universalidade e aceitar a tristeza quando ela vier e a alegria quando ela estiver presente. Outro modo para lidar com a tristeza e a alegria é expresso da seguinte maneira: para lidar bem, eu estou falando lidar bem, para lidar bem com a tristeza e a alegria, precisamos levar em conta a sua profundidade. O texto diz: até no riso terá dor o coração. A Bíblia admite, ensina, que a tristeza é uma coisa que está no coração. E a alegria também. Por isso ele fala que até no riso terá dor o coração. Pois bem, o que isso significa é que são experiências profundas a relação com a tristeza ou a relação com a alegria. Porque a tristeza e a alegria são experimentadas no coração. E o que é o coração? Na Bíblia, o coração, em hebraico leb, indica a instância mais profunda do ser humano, onde residem o pensamento, as emoções e a vontade. O que estamos dizendo é que a alegria não é algo superficial e a tristeza também. São experiências que afetam a profundeza do ser humano, porque são coisas do coração. A tristeza está no coração. A alegria está no coração. E o coração inclui o pensamento, inclui as emoções e a vontade da pessoa. Em segundo lugar, tristeza e alegria afetam a pessoa como um todo, podendo produzir até sintomas físicos. Uma pessoa pode desmaiar de tristeza, ou pode ficar desorganizada de alegria.
Uma pessoa num estado de alegria muito grande pode ficar desorganizada, pode ficar desorientada. Então, a tristeza e a alegria afetam a pessoa como um todo. E tanto a tristeza quanto a alegria podem produzir sintomas, como, por exemplo, não comer. Uma pessoa muito alegre pode não dormir, de euforia. Uma pessoa muito triste pode não dormir, pode não ter fome. Porque esses elementos, eles são de profundeza, eles são profundos. Tristeza e alegria são profundos. Em terceiro lugar, a tristeza e a alegria levam a mudanças profundas no comportamento. A alegria é uma experiência profunda, leva a alteração no comportamento. Se a pessoa tiver um estado de alegria muito exaltado, ela se desorganiza também. Ela pode ficar eufórica, ela pode ficar agitada, ela pode perder o controle, pode perder o equilíbrio, ela pode perder o bom senso, ela pode fazer coisas que ela não devia fazer. Quando eu era criança, havia uma cantora chamada Carmen Miranda. E ela cantava uma canção que falava que anunciaram que o mundo ia acabar. E todo mundo que acreditou ficou triste. O mundo vai acabar e as pessoas ficaram tristes. E o autor, a pessoa que escreveu essa canção, ela ficou muito triste. E então ela começou a fazer besteira. E a Carmen Miranda cantava essa canção e dizia que eu fiquei triste, eu amei quem não devia, gastei o dinheiro que não devia, fui a lugares onde não devia, eu fiz um monte de coisa que eu não devia, por causa da tristeza. Mas acaba que o mundo não acabou. E depois eu tive que arcar com as consequências daquelas coisas que eu fiz, que eu pratiquei, quando estava tomada de tristeza. Então, a tristeza e a alegria levam a mudança de comportamento, por isso é preciso administrar. Uma tristeza pode me levar ao álcool. Uma alegria pode me levar a gastar muito dinheiro. Então, é preciso considerar a profundidade, o quanto a tristeza e a alegria nos afetam e modificam o nosso ser. A terceira expressão sobre esse assunto diz que para lidar bem com a tristeza e a alegria, precisamos levar em conta o modo como se relacionam. Esse versículo que eu li é muito interessante porque ele relaciona coisas que nós normalmente não relacionamos. Para nós, tristeza não tem nada a ver com alegria não tem nada a ver com tristeza. Mas no texto não é isso. A tristeza e a alegria, elas têm um modo de se relacionar. Elas se relacionam de uma certa maneira. E nós precisamos, então, compreender isso. Primeiramente, quero dizer que a tristeza e a alegria se relacionam pela simultaneidade. Essa é uma maneira do relacionamento da tristeza com a alegria. O texto diz, até no riso terá dor o coração. O que o autor está dizendo é que nós podemos ter uma alegria, porque o riso é a expressão de alegria. Então nós podemos ter uma alegria, mas lá dentro da nossa alma, no fundo da nossa alma, está escondido um elemento de tristeza. Quer dizer, mesmo quando eu estou alegre, pode haver dor no meu coração. Há pessoas que carregam uma dor, uma tristeza da infância. Um escritor chamado René Spitz pesquisou sobre as crianças que eram deixadas na creche ou no hospital sem a presença da mãe ou das pessoas queridas. Então, no passado, internava-se uma criança doente e essa criança ficava lá. A mãe não ficava junto, a avó não ficava junto, ninguém ficava junto. A criança ficava internada no meio de estranhos. E naquela época, essas crianças, elas foram estudadas no seu desenvolvimento e no seu crescimento. E esse autor, ele constatou a presença de uma perturbação chamada hospitalismo, que é uma doença emocional causada pela tristeza do abandono em relação às pessoas com quem ela convivia. Nós podemos ter
simultaneamente elementos de tristeza e elementos de alegria. Uma pessoa pode estar alegre e, ao mesmo tempo, dentro dela haver alguma coisa de tristeza. Um problema não resolvido, uma mágoa guardada. A pessoa pode ter uma mágoa dentro dela e mesmo quando ela está alegre, aquela mágoa está lá. Então existe essa possibilidade de simultaneidade, uma mágoa guardada. O autor diz, até no riso terá dor o coração. Em segundo lugar, a tristeza e a alegria se relacionam pela alternância. O escritor diz que o fim da alegria é a tristeza. Lá, na primeira parte, o riso, ou seja, a alegria, pode conter a tristeza. Aqui não. Aqui a alegria acaba e a tristeza entra. Uma pessoa pode estar triste, deixa de estar triste e está alegre. Ela pode deixar de estar alegre e estar triste. É uma alternância. O fim da alegria é a tristeza. O que diz o Salmo? O Salmo diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então houve uma alternância. À noite, no período da noite, há tristeza, há choro. Mas quando chega na parte da manhã, vem a alegria. Então há uma alternância de alegria e tristeza. Um período da noite, tristeza. O dia clareia, alegria. Mas, quando voltar a noite, a tristeza pode voltar. Então existe essa alternância. Ninguém está sempre triste, ninguém está sempre alegre, a não ser pessoas doentes. A tristeza pode estar incluída num processo de doença. Então, nesse caso, uma pessoa pode ficar triste por anos e nunca ter nenhuma alegria. Ou ela pode ficar alegre por meses com uma alegria inadequada. Mas nós estamos falando que no normal ficamos alegres e ficamos tristes, alternadamente. Quando eu estou alegre é fácil. Quando estou triste é difícil. Mas eu tenho que me adaptar a lidar com a tristeza e a alegria no seu estado de alternância. O livro de Eclesiastes diz que há um tempo de chorar e tempo de rir. Então, eu posso conter em mim alegria e tristeza simultaneamente. E eu posso conter tristeza sem alegria e alegria sem tristeza. De qualquer forma, quando volta a tristeza, eu terei problemas e eu terei que saber lidar com essa experiência. Então eu falei da simultaneidade, tristeza junto com alegria. Falei da alternância, ou tristeza ou alegria. Mas há uma terceira possibilidade, que é a tristeza e a alegria se relacionarem como substituição. Quer dizer, a tristeza que eu diria que é uma tristeza pelo outro, uma tristeza vicária. O texto diz, o fim da alegria é a tristeza, ou o fim da tristeza é a alegria. A tristeza ou a alegria pode substituírem uma a outra. Uma pessoa pode ter tristezas para substituir a alegria. E uma pessoa pode ter alegria para substituir a tristeza. Então, repetindo o texto, o fim da alegria é a tristeza. Nós podemos experimentar tristeza para que outro tenha alegria. A Bíblia fala que quando há arrependimento na terra, e arrependimento implica em tristeza, então quando há arrependimento dos pecados, ou seja, quando há tristeza na terra, há alegria no céu. Então é preciso que alguém tenha a tristeza do arrependimento na terra, para que no céu os anjos possam se alegrar. A Bíblia fala que há uma alegria de acordo com Deus, que leva a melhorar a nossa vida diante de Deus do próximo. Alegria, a tristeza do homem segundo Deus. Uma tristeza que é de acordo com Deus para beneficiar. A tristeza segundo Deus leva a buscar Deus e as coisas boas. Pois bem, como disse, nós podemos experimentar tristeza para que o outro tenha alegria. Quando eu era criança, houve uma epidemia de varíola.
E eu fiquei com varíola. Eu tinha 5 anos e fui acometido de varíola. Eu precisei ser internado. Eu fui levado no pronto-socorro. Deus estava muito grave, muito mal, com risco de morte. Mas eu fui tratado na emergência e eu melhorei. Mas assim mesmo eu estando melhor e até podendo ir para casa, eu não fui para casa. Eu fui para o isolamento. Para que poupasse o restante da família. Porque só eu estava com varíola. Então eu precisava me isolar para conceder saúde ao resto da minha família. Eu fiquei 10 dias no isolamento. Era uma pessoa por quarto. Eu fiquei naquele quarto, a enfermeira entrava lá de tempo em tempo para me dar algum remédio, toda paramentada, e a moça que levava a comida colocava por uma janelinha. E para uma criança de 5 anos, aquela podia ser uma tristeza mortal. Eu podia ficar doente de hospitalismo, porque eu fiquei isolado de tudo e de todos de quem eu gostava. Não via meu pai, não via minha mãe, ninguém podia ir lá, ninguém entrava lá, e eu fiquei nesse isolamento. Eu padeci uma tristeza imensa para preservar a minha família. Isso não foi escolha minha, foi orientação da autoridade médica. Ele falou para a minha família, esse menino tem que ficar no isolamento. Ele não pode ficar em casa com vocês. Minha mãe chorou muito, minha irmã chorou muito, todo mundo chorou muito, mas eu fui levado na ambulância e eles ficaram lá. Eu chamo isso de tristeza vicária, porque eu fiquei na tristeza do isolamento para que a família tivesse alegria. Agora, por exemplo, na história da pandemia, da Covid-19, a gente vê assim, morreram tantas pessoas, tantas ficaram curadas. Muitas pessoas morreram e muitas ficaram curadas. E muitas nem ficaram doentes, porque alguém se sacrificou um pouco para que outra pessoa não ficasse doente. Então, esse eu chamo de tristeza e alegria por substituição. Eu sofro a tristeza, a limitação, a chateação, eu sofro o isolamento na minha casa, que é desagradável, eu não quero, eu não gosto, mas eu faço isso, que é uma tristeza substitutiva. Eu fico triste para que outros não fiquem tristes. Eu sofro a tristeza, eu sofro o isolamento, para que outros não precisem ir para o isolamento. Então, da minha família, só eu fui para o isolamento. Mas porque eu fui para o isolamento, ninguém mais precisou ir. Então, nós podemos imaginar essa tristeza para beneficiar o outro. Eu sofro tristeza para que o outro tenha alegria. Pois bem, inicialmente, eu verifiquei uma certa dificuldade para falar de tristeza e alegria no mesmo contexto. Mas, pensando bem, o escritor de Provérbios, ele tinha razão. Nós precisamos olhar para a tristeza e para a alegria juntos. Ver que tanto a tristeza quanto a alegria são universais. Não é só a tristeza que é universal, nem é só a alegria. Ambos são universais. E também nós precisamos ver que a tristeza e a alegria são experiências da profundeza da nossa personalidade. É algo profundo que modifica totalmente a nossa vida e transtorna totalmente o nosso comportamento. Estão no coração. E também que há uma tristeza que pode substituir a alegria ou uma alegria que pode substituir uma tristeza. Eu acho que esse texto é um texto muito relevante. E eu espero que nós possamos aprender a lidar melhor com a tristeza e com a alegria. E assim Deus nos dá sabedoria. Provérbios é um livro de sabedoria. A finalidade do livro de Provérbios é ensinar as pessoas a viverem. E Provérbios está nos ensinando a viver na vigência da tristeza e da alegria.
Que Deus nos ilumine, nos capacite, nos dê essa sabedoria. Eu sei ficar triste e sei ficar alegre, como o apóstolo Paulo falou. Eu sei ter alegria, eu sei ter tristeza. Se eu preciso ter tristeza para que o outro tenha alegria, isso será uma grande bênção. Vamos fazer assim. Que Deus nos abençoe. Amém. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para